Bem-vindos ao canal Química Pelúcio, e nessa aula nós vamos terminar, vamos dizer assim, pelo menos a questão das forças intermoleculares, né? Depois nós vamos fazer uma discussão um pouquinho sobre elas. Bom, a gente viu então as forças intermoleculares que relacionavam as substâncias apolares, certo? Dipolo, instantâneo. Eram formados, né, de polos instantâneos, rápidos, apenas para dar aquele grudinho ali nas moléculas, para não dizer, né, que elas não tinham uma ligação entre elas. Vimos também a ligação mais forte, né, como eu falei para vocês, que é a ponte de hidrogênio, certo? Moléculas polares e grupos, né, a gente especificou na química orgânica que os grupos mais polarizados são aqueles que têm hidroxila, e nós demos também o exemplo das nitrogenadas, aminas e amidas. Bom, gente, agora vamos para aquelas que são do meio, as forças que não são apolares, né, são grupos polarizados, mas que não chegam a ser tão intensas quanto as pontes de hidrogênio, beleza? Então, olha só, essas forças intermoleculares, elas também envolvem moléculas que são polares. Porém, não são tão polares assim quanto as pontes de hidrogênio, certo? Traduzindo, galera, os grupos funcionais que não têm hidroxila, eles acabam entrando dentro dessa força intermolecular. Primeiro eu vou mostrar para vocês como é simples o conceito dessa força. Bom, gente, essa força a qual me refiro é a dipolo-dipolo permanente. Então, assim, ó, dipolo permanente, certo? Bom, vamos entender certinho isso daqui, permanente, beleza? Bom, aqui nós estamos tratando, gente, de moléculas que já têm polos, certo? Que tem uma densidade eletrônica não tão distribuída assim dentro da molécula. Por exemplo, a molécula de um aldeído. Olha só, de um aldeído. Aqui no caso eu representei 1, 2, 3, né, a molécula do propanal, ok? Então aqui está o propanal. O que acontece, gente? Esse grupo, né, aqui o grupo do aldeído, ele acaba gerando, né, na verdade o grupo inteiro do aldeído é esse daqui, né? Mas especialmente esse oxigênio, ele acaba sendo a parte polarizada, é o que deixa a molécula polarizada, certo? Lembra tudo que tem diferente dentro de um composto orgânico, no caso, quando aparece ali um nitrogênio, aparece ali um oxigênio nos grupos funcionais, acaba gerando polaridade dentro da molécula. Então é praticamente como se o polo negativo dessa molécula, a densidade eletrônica, estivesse concentrada mais próximo aí desse oxigênio, certo? Então acaba gerando que o outro lado da molécula fica com um ponto mais positivo nessa molécula, beleza? Então, gente, isso que é interessante, certo? Esses grupos, eles são polarizados, certo? Então aqui nós temos o caso do aldeído. Então aqui nesse caso dos aldeídos, eles são grupos polarizados devido a esse oxigênio, né, essa carbonila que está aqui, o dupla O, ele deixa a cadeia polarizada, certo? Só que essa polaridade não chega a ser igual ao grupo que faz ponte de hidrogênio, certo? Então, ó, as funções hidroxiladas, as que têm hidroxila, aminas e amidas, elas são os principais grupos aí que fazem as interações mais fortes, certo? Ponte de hidrogênio. São as interações mais polares, os grupos mais polarizados e que por consequência vão fazer as interações mais intensas aí, beleza? Então, isso aqui são os mais polares. E quem que vai ficar aí como polar também, mas não tão forte quanto esses grupos? Bom, eu citei o primeiro grupo, que seria o caso dos aldeídos. Outro grupo também que tem polaridade, que também é carboninado, né, tem carbonila,
é o próprio grupo das cetonas, certo? Elas também têm carbonila, né? Então, devido a esse grupo aqui, ó, essa carbonila, elas também concentram polaridade na sua molécula, beleza? Então, aqui nós temos o caso das cetonas, beleza? Bom, outro grupo aí também que não é hidroxilado, certo? Ele não tem hidroxila, mas que também apresenta aí polaridade, são os éteres, ok? Então, os éteres, eles são compostos que também têm polaridade, devido ao próprio oxigênio, beleza, gente? Então, acaba que esse oxigênio traz aí para a molécula um caráter polarizado, né? Traz aí um pouquinho de polaridade para essa molécula. Então, tá aqui o nosso éter, beleza? Agora, olha só. Nesse caso também aqui, nós podemos citar os ésteres, certo? Os ésteres, que tem aí dois oxigênios, né? Um na forma de carbonila e outro aí como um oxigênio heteroátomo. Então, devido a esses oxigênios, né? É um grupo funcional que também apresenta aí polaridade, gera polaridade na minha molécula, né? E aí a molécula acaba tendo pontos não tão bem distribuídos de densidade eletrônica. Fica mais concentrado nesses oxigênios. Então também aqui os ésteres. Éster, né? Grupo éster. Bom, galera, e também, deixa eu ver aqui mais, que mais pode entrar aqui também. Eu acho que mais ou menos os mais conhecidos que a gente lida são esses daqui mesmo, beleza? Então esses são os grupos, gente, que não tem hidroxila, certo? Eles não têm hidroxila e não são aminas e amidas, obviamente, e eles fazem dipolo permanente. Mas, professor, como é que funciona esse negócio de dipolo permanente? Simples, gente. É como se essas moléculas elas não precisassem fazer que nem as moléculas apolares. Lembra que as moléculas apolares, aquela coisa, né, a nuvem bem distribuída, não tinha um lado que tinha mais densidade que o outro. Quando elas se aproximavam, ocorria o que nós chamamos de distorção da nuvem de um momento muito instantâneo, certo? Elas encostavam aqui e acabavam gerando uma distorção, uma pequena distorção extremamente instantânea, só para gerar pequenos polos instantâneos, certo? Mas aqui no caso das moléculas polarizadas, a gente não precisa se preocupar com isso, certo? A gente não precisa se preocupar com isso. Porque as moléculas, elas têm polo. E como o próprio nome da ligação, da interação entre elas diz, dipolo permanente. Permanente. Ou seja, são interações que permanecem, elas não são só um grudinho lá, que nem as dipolo instantâneo. Então essas moléculas, elas realmente grudam uma na outra devido a esses dipolos que existem dentro das moléculas. É como se fosse assim, ó, as moléculas elas interagem. Vamos dizer assim, ó, que a parte negativa seja essa parte mais vermelha, né? Normalmente alguns livros eles trazem mais ou menos isso. Vou tentar desenhar aqui pelo menos, né? Seria mais ou menos assim, ó. Vou tentar fazer, opa. Então aqui, ó. Essa parte aqui em azul seria, vamos dizer, a parte positiva, certo? O polo positivo da molécula. E aqui essa parte mais em vermelha seria as partes mais negativas da molécula, certo? Então aqui, ó, elas interagem justamente por dipolos que são permanentes. Eles não vão sair, não sofrem distorção, eles vão ficar ali daquele jeito devido aos grupos funcionais, beleza? Então aqui, ó, o lado positivo interage com esse lado negativo. Esse outro lado negativo interage com esse lado positivo, beleza? Então são dipolos permanentes, ok? E esses são os principais grupos funcionais que a gente estuda, né, no ensino médio e que fazem essa interação dipolo permanente, ok? Bom, professor, na realidade, eu queria entender melhor a dipolo não, mas a ponte de hidrogênio.
Porque eu ouvi falar uma vez, eu li num livro, numa apostila, que as pontes de hidrogênio é como se fossem a dipolo-dipolo permanente, só que mais forte. E é exatamente isso. Alguns livros, eles trazem exatamente esse conceito, que as pontes de hidrogênio, aquelas que acontecem entre hidrogênio e o FON, né, flúor, oxigênio e nitrogênio, essas interações aqui, elas são como se fossem dipolo-dipolo permanente, só que mais forte. E é exatamente isso mesmo, galera. É exatamente isso mesmo. Elas são as pontes de hidrogênio, são como dipolo permanente, só que mais intensas, certo? Mais intensas. Mas professor, por que é mais intensa? Devido à diferença de eletronegatividade, certo? Então nesse caso aqui, ó, o hidrogênio, ele acaba funcionando, né, quando está numa molécula, numa ponte de hidrogênio, como se fosse um polo mais positivo. Enquanto o FON aqui, ó, enquanto o flúor, ou o nitrogênio, ou o oxigênio, acabam atuando como se fosse o lado negativo que estivesse na molécula. Ok? Então funciona mais ou menos assim, ó. Exatamente assim. As pontes de hidrogênio são bem parecidas com essa dipolo-dipolo permanente, só que você imagina assim. A dipolo-dipolo permanente tem esses polos positivos e negativos. Agora imagina, a PDH é do mesmo jeito, só que imagine forças grudando cada vez mais forte, certo? Forças que grudam mais intensamente as moléculas. Ah, professor, entendi. Então quer dizer que ponte de hidrogênio é uma dipolo-dipolo permanente, só que gruda com mais força. Exatamente. As moléculas elas se unem com mais intensidade, ok? Bom, então vamos construir então aqui um mapa conceitual de comparação, certo? Vamos colocar essas forças em ordem de comparação para que fique bem claro isso daí, beleza? Olha só, vamos entender como é que funciona isso então, vamos lá. Primeiras forças que a gente estudou foi quem? Foi a força de polo induzido, também chamada, né, de forças dispersivas de London, certo? Então, de polo induzido ou de polo instantâneo. Nós estudamos que a principal característica, as principais moléculas que fazem essas interações são moléculas apolares, ok? E dentro da química orgânica, quem que são os principais representantes, de maneira geral, viu, gente? Não estou falando que só os hidrocarbonetos. A gente viu na videoaula também que existem alguns grupos funcionais, algumas moléculas que têm grupos funcionais, só que no caso deles existe lá um cancelamento dos vetores de polaridade, beleza? Então aqui, ó, os principais representantes de maneira geral são quem? Os hidrocarbonetos. Ok? São os hidrocarbonetos, né? Os que têm só carbono e hidrogênio na cadeia. Hidrocarbonetos. Beleza? Agora aqui, só para relembrar você, né? Essas forças, elas bolou tudo aqui. Um monte de palavra para falar ao mesmo tempo, daí sai essas asneiras aí. Então, olha só. A dipolo induzido. Por que eu falo que é induzido? Porque elas não têm carga nenhuma, certo? Não tem um lado positivo e lado negativo. É tudo bem distribuído a nuvem eletrônica. O que acontece? Uma olha para a outra e fala, ó, minha querida, vamos ter que se distorcer aqui e criar dipolos que sejam rapidinho, só um grudinho aí, pronto, final. Beleza? Agora aqui, gente, nós temos o caso das dipolo permanente, certo? E depois vai vir aqui, ó, as pontes de hidrogênio. Normalmente, né, você vai estudar numa sequência diferente da minha, com outros professores, ou em uma apostila, né? Eu sempre pego as apolares, as mais fracas, as forças mais fracas, e já vou direto para a força mais forte. Aí aqui é média, né, que não é tão fraca assim, nem é tão forte assim, eu acabo explicando ela depois. Então, olha só. No caso das dipolo permanentes, são polares, certo? São substâncias polares.
a ponte de hidrogênio são as mais polares ainda, certo? São as mais polares, beleza? Aí o que que acontece? Lembrando aqui, ó, que essas apolares principalmente acontece com aquelas interações de hidrogênio interagindo com o FON, flúor, oxigênio e nitrogênio. Então essas daqui são as pontes de hidrogênio, beleza? Tranquilo, professor, sossegado. Agora, aplicando para química orgânica, porque forças intermoleculares a gente aprende também no primeiro ano do ensino médio. Vamos aplicar para química orgânica para deixar mais prático. Bom, quais fazem ponte de hidrogênio, PDH? Eu falei para vocês, são os grupos funcionais que têm hidroxila, aminas e amidas, certo? Então aqui, ó, aminas e amidas. Tá difícil de escrever aqui hoje. Amidas. Tranquilo? Ah, professor, quais são os grupos que tem hidroxila mesmo? Tranquilíssimo, é o caso dos álcoois. Então, os álcoois apresentam hidroxila, fenóis, certo? Os fenóis, é esquisito, parece que eu tô falando errado, né? Fenóis, enóis, né? Parece que eu tô falando coisa tudo errado. Então, olha só, e os ácidos carboxílicos, tá? Então, esses são os principais representantes aí. Então, ácidos carboxílicos, certo? Carboxílicos, beleza? Bom, aí no caso vai restar as outras funções que a gente estudou, né? Que não são hidroxiladas e por causa disso elas têm polaridade, mas não são tão polares assim esses grupos diante das que têm hidroxila, aminas e amidas. Aí entra o caso dos aldeídos, certo? Então os aldeídos, as cetonas, certo? As cetonas. Também temos o caso aí do éter, ok? Também temos o caso dos ésteres, né? Éster, grupo éster. Então essas são as principais funções que você precisa guardar aí, né? Que você precisa levar com você e que são as que fazem dipolo permanente. Normalmente, gente, isso aqui é tão simples, é tão fácil, que acaba que os alunos, eles tiram de letra realmente essa parte aqui, não precisa se preocupar. Se você lembrar das principais, ó, hidroxiladas, aminas e amidas, pronto, você vai olhar para um grupo funcional e você vai falar, ah, esse daí não tem hidroxila, então não faz PDH. Você vai ver num exemplo bem prático agora, tranquilo? Bom, gente, então esse é o panorama geral, certo? Panorama geral. Quem que garante mesmo que a dipolo permanente? Normalmente vão ser o grupo das carbonilas, certo? A carbonila garante essa polaridade para ela. E também, ó, o oxigênio, esse oxigênio meio no meio, assim, né? Ele que garante essa polaridade para dipolo permanente, ok? Bom, então, gente, vamos começar a lidar com isso daqui na prática, né? Agora falei com vocês dessa videoaula das dipolo permanente, certo? Fiz esse panorama geral e agora na próxima aula eu vou mostrar para vocês como é que eu analiso isso aqui na prática, beleza? Então vamos aí para a próxima videoaula aí.